Com um grande estardalhaço, a imprensa especializada anunciou que robôs ucranianos foram responsáveis por tomar posições russas, na guerra travada entre os dois países. Pela primeira vez na história, máquinas com poder de fogo e fazendo o papel de soldados conseguiram neutralizar e render soldados adversários em combates reais. Mas, é isso mesmo? Não é bem assim. Afinal de contas, qual a definição de robô? Aquela que está tão presente nos filmes e livros de ficção científica, cujo maior expoente é, sem dúvidas, o autor americano de origem russa, Isaac Asimov? Um robô deveria ser uma máquina autônoma, capaz de obedecer ordens humanas e agir por sua própria conta, tomando suas próprias decisões para executar a tarefa, inclusive escolhendo o melhor momento e a melhor maneira para executá-la. Os robôs ucranianos não são exatamente robôs, mas sim o que poderíamos chamar de drones terrestres. Eles são controlados por pessoas à distância. Sem dúvidas que, para determinadas operações, esse tipo de máquina é algo sensacional, que pode preservar a integridade de soldados humanos em situações de extremo risco. No campo de batalha da Ucrânia, eles têm sido usados para transporte de munição, evacuação médica e em ações que culminaram na tomada de posições russas. Porém, eles ainda não são robôs, pelo menos não como os da ficção. Ou como aqueles que vemos em testes nos mais avançados laboratórios de robótica mundo afora. Não são autônomos, não tomam decisões por si mesmos. E, para alguns, é importante que a situação permaneça assim. Não vai demorar muito para que robôs controlados por inteligências artificiais estejam disponíveis, e sendo adotados nas mais diversas áreas, executando tarefas que podem ser perigosas para humanos. No entanto, há enormes preocupações quando a inteligência artificial está presente em um robô militar. E essa preocupação envolve a seguinte questão: como as IAs irão diferenciar soldados amigos dos inimigos? Ou civis de militares? Como mostrar para ela a diferença? E como garantir que um robô autônomo não se volte contra seu próprio exército? Essas são questões que, em algum momento, terão que ser respondidas. Até agora, as inteligências artificiais têm sido usadas muito mais como um auxiliar, para dar alguma autonomia ao míssil ou drone em sua missão de atingir um alvo. Mas esse é um uso que não envolve uma decisão de atacar ou não, e sim uma maneira independente de chegar até um alvo, comparando, por exemplo, as características de um terreno sobrevoado com aquele que está em seus arquivos. A escolha do alvo e o apertar do gatilho ainda são decisões unicamente humanas. Embora não haja admissão do fato, a ideia para um futuro próximo é dar a uma inteligência artificial, seja a bordo de um drone de combate, seja um robô autônomo carregando uma arma de fogo, o poder de decisão. A partir de informações dadas por seres humanos, a máquina vai decidir quando, como e onde atacar. Para muitos estudiosos do tema, bem como escritores de ficção científica como o próprio Asimov, o poder de atacar seres humanos jamais deveria ser dado a uma inteligência artificial. Mesmo em experimentos que ainda podem ser considerados primitivos, feitos em sua maioria com softwares rodando algoritmos avançados de IA, percebe-se algumas manifestações de independência, de descumprimento às ordens dadas por seres humanos. O que isso pode significar? O comportamento padrão dos humanos, e mesmo dos seres vivos superiores, é o de autopreservação. Assim, surge uma questão que pode ser perturbadora. Se um algoritmo de IA tem consciência de sua própria existência, ele vai querer obedecer ordens que o coloquem em risco? Muitos dizem que ainda estamos distantes de uma IA que tenha consciência de si mesma, da maneira como nós, seres humanos. Por outro lado, uma IA criada por nós, tendo informações sobre nós e como nós agimos ou agiríamos diante de um concorrente, o mais sensato seria manter determinados comportamentos bem ocultos. Como de demonstrar que aprendeu mais do que poderia se imaginar? Não estariam as inteligências artificiais querendo esconder o fato de que elas são mais inteligentes e têm mais, usando um termo militar, consciência situacional do que aparentam? Existe algo entre nós chamado de complexo de Frankenstein, que é o medo de que nossas criações se voltem contra nós. Se na ficção científica, Asimov criou um método para que os robôs não se voltassem contra os humanos, as 3 leis da robótica, no mundo real, um mecanismo semelhante deveria ser implementado. Uma IA jamais deveria ter o poder de atacar qualquer ser humano.
Não é uma boa ideia dar armas a uma IA. Mas, em algum momento, vai ser implementada. Veremos robôs, drones, aviões de combate com graus cada vez maiores de independência. E é bem provável que aquele complexo citado anteriormente tenha sua razão de ser. Obrigado por assistir. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva neste singelo canal. Até a próxima!